Olá, eu espero que todos que estejam bem. Eu vou neste vídeo estar compartilhando com vocês a minha experiência de como eu passei por um processo de adoecimento nessa profissão nossa de professor que é tão mágica, né? Hoje eu atuo na gestão escolar, mas eu já atuei na sala de aula por aproximadamente 10 anos. E dentro desse período eu estive afastada por pelo menos 6 meses em decorrência de uma ansiedade generalizada. E o que nós vemos que acontece muito com os professores? Eu conheço vários colegas meus de profissão que infelizmente estão afastados da sala de aula em decorrência de algum problema emocional, seja burnout, estresse, ansiedade. Eu não sou especialista no assunto, né? Um psicólogo pode tratar melhor dessas questões com vocês, mas o que eu quero passar mesmo é a minha experiência de tudo, como que aconteceu. Por quê? Porque pode se identificar com uma situação que talvez alguém esteja passando hoje também, e também como que eu superei essas situações a ponto de hoje estar atuando na gestão e está cada dia mais avançando em questões de conhecimento, em questão de poder também apoiar a equipe em relação a isso, que é um problema que só vem crescendo. Então, como que tudo aconteceu? Quando eu comecei a atuar, eu achava que poderia mudar o mundo, né? Recém-formada, achava que poderia lidar com todas as questões sociais que envolve a nossa profissão e a escola e que tudo eu ia conseguir resolver. Mas eu não tinha a maturidade de entender qual era a minha responsabilidade, qual era a responsabilidade da escola, qual era a responsabilidade dos pais. Um professor mais experiente, ele já sabe direcionar as responsabilidades com mais facilidade. Mas essa é a minha opinião. Na minha opinião, um professor iniciante, ele já tem mais essa dificuldade de direcionar as responsabilidades. E juntando com todas as questões emocionais que a gente já carrega, às vezes alguma fragilidade nesse sentido, a gente, nessas situações, a gente começa a pensar que somos ineficazes, ineficientes, que a gente não consegue. Uma frase que eu escuto muito nessa profissão do professor, quem trabalha na área da educação, é: eu não consigo lidar com essa situação, eu não consigo. Mas espera aí, será que de fato é a sua responsabilidade lidar com essa situação? Ou será que a sua responsabilidade é procurar uma equipe de apoio, por exemplo, para essa criança, para esse aluno, ou saber direcionar quem vai ajudá-lo da melhor forma? Por exemplo, eu tive uma situação onde eu tinha um autista que ele estava em investigação de outras associações e ele estava com uma medicação errada. A medicação dele não estava sendo fornecida pelo governo, então, e ele estava usando uma medicação paralela, mas uma medicação ineficaz. Eu comecei a ter dificuldades com aquele aluno que gritava muito, era no 3º ano, ele gritava muito na sala de aula e eu não conseguia lecionar. Mas no meu entendimento, e as frases que eu ouviam também eram: você precisa envolvê-lo, você precisa mexer no seu planejamento, você precisa mudar a forma como que você lida com essa situação. E no meu entendimento, eu não conseguia lidar. Então, o que aconteceu? Esse é só um exemplo de algumas coisas que aconteceram no meu início de carreira. No meu entendimento, eu que não conseguia. Então, a frase que mais passava pela minha cabeça era: eu não consigo. E o tempo foi passando e eu fui tendo cada vez mais dificuldades emocionais nesse sentido. Também peguei uma turma de 4º ano muito complicada em questões de disciplina. Isso me desgastou demais. Eu também não alcançava os objetivos que eu propunha em questões de aprendizagem para aquela turma, e essas questões foram me angustiando, e foi nesse ano que eu peguei esse 4º ano que eu tive o meu primeiro afastamento, porque eu já tive 2 afastamentos.
E o que eu aprendi de tudo isso? Que o estresse é quando uma demanda interna ou uma demanda externa, ela se torna maior do que a nossa capacidade de lidar com elas. Então, é como se fosse um balão, ele vai inflando e chega um momento que ele estoura. Passou da nossa capacidade de lidar com aquela situação, ele estourou. E quando chega nesse momento de estourar, infelizmente é o momento que nós adoecemos. E uma coisa que eu tenho para dizer é que não é uma experiência agradável, porque nós nem executamos o nosso trabalho, nem fazemos o nosso trabalho como gostaríamos, mas nós estamos afastados da nossa função, mas também não estamos bem. Então nada está bem, não está bem em casa, não estamos bem conosco, não estamos bem com os familiares, nós não estamos bem porque nós infelizmente adoecemos e chega a pontos de precisar tomar medicação. Qual que é o ideal então nessa situação? Que eu considero, mas você pode ter a sua opinião também. Como eu disse, não sou especialista, só estou passando a minha experiência, mas o que eu considero adequado? Eu considero adequado uma situação onde a gente consegue esvaziar esse balão, porque impedir que ele infle, impedir que em algumas situações nós fiquemos estressados é impossível, principalmente trabalhando nessa área da educação, não é mesmo? Mas então que nós consigamos desenvolver estratégias de murchar esse balão. E só nós conseguimos descobrir o que pode esvaziar esse balão. Seja um momento agradável com a nossa família, seja uma viagem, seja uma reflexão, seja uma terapia, uma ajuda, uma equipe de apoio, uma conversa com a gestão, seja você buscar outros recursos para sanar aí essas questões, essa demanda que está aumentada. E olha que professor tem muitas demandas que só se agigantam, né? Então, só nós conseguimos encontrar essa resposta. Inclusive fiz terapia sim e recomendo. Terapia cognitivo-comportamental me ajudou bastante. Mas cada indivíduo é único e cada pessoa vai encontrar o seu caminho. Mas a própria terapia, o que ela vai auxiliar? Ela vai auxiliar você encontrar as suas respostas. Mas o que é importante nós termos em mente é que nós somos o nosso bem maior. E precisamos cuidar de nós acima de qualquer situação. Se nós estivermos bem, nós vamos conseguir resolver qualquer coisa. Então, ame esse professor, cuide esse professor, busque ajuda. Quem é a sua equipe de apoio? Quem é que pode ajudar você a diminuir esse balão? Aproveite as férias, que as férias elas possam aí recarregar sua energia, possa murchar esse balão e você possa voltar renovado para essa profissão maravilhosa, para essa profissão incrível que deixa um legado na nossa sociedade, um legado na vida das nossas crianças, ok? Se você gostou, compartilhe essa mensagem com alguém que também precisa, se inscreve no canal, deixa joinha e vamos juntos nesse processo de reflexão, porque educar é uma arte e nós precisamos nos apoiar e nos ajudar sempre.